Mas é isso, gente. Hoje a gente tem notícias bastante tensas pra falar sobre. Se vocês ficaram de olho nos noticiários, vocês viram que aconteceram denúncias bastante graves aí. Talvez a denúncia mais grave do governo Bolsonaro aconteceu semana passada. Coisas que a gente já vinha acompanhando ao longo desses anos, né? Quem assiste as minhas lives vai ver que a gente vai falar muita coisa que a gente já falou aqui. Que foi... Tem coisas aqui que são bastante familiares, né? Hoje a gente vai ler o máximo possível de informação a respeito disso, tirando alguns textos que eu li que são um pouco pesados demais para a situação. Eu vou deixar as referências, mas eu não vou ler algumas coisas aqui porque eu não acho que falar essas coisas em público vai contribuir tanto, assim. Mas eu vou deixar as referências. E eu vou evitar mostrar foto também, tá? Tanto porque tem coisas que são bastante horríveis, quanto porque tem coisas que podem me banir da Twitch. Porque foi o que eu falei. De todas as denúncias do governo Bolsonaro, talvez essa seja a mais grave. Eu acredito que seja. Nossa, nem fala isso, é a mais grave por enquanto, né? Então vamos lá, né? Agora a gente vai falar do Zé Yanomami, então fica aí novamente os alertas, né? Porque a gente vai falar de extrema violência agora e de, novamente, o maior crime que o Bolsonaro cometeu durante o seu governo. Talvez só se equipare às mortes da pandemia, mas é a única coisa que se equipara. O governo Bolsonaro ignorou 21 ofícios com pedidos de ajuda dos Yanomami. Então, a terra indígena Yanomami, a maior terra indígena do país, nós, ao longo desses anos, estávamos acompanhando a violência que o garimpo ilegal tem engendrado na terra indígena Yanomami. Então falamos de pessoas baleadas, falamos de conflitos, pessoas que desapareceram, e a gente falou de alguns pedidos de ajuda. Só que agora a coisa ficou mais grave porque nós temos denúncias de um verdadeiro genocídio, tá? Genocídio. FUNAI, Exército, Polícia Federal e Ministério Público Federal receberam dezenas de relatos de ataques de garimpeiros e pedidos de reforço na segurança. Carol Castro, no Intercept. Abre aspas. Muitos maquinários, eles têm internet, muitas lanchonetes, combustível e muita arma de fogo. Fecha aspas. Desculpa. Era novembro de 2020 e as lideranças Yanomami já denunciavam a invasão em massa dos garimpeiros em suas terras, no noroeste de Roraima. Preocupados, pediam apoio à Rutucara Associação Yanomami para enviar ofícios de alerta ao Ministério Público Federal, à FUNAI e ao Exército. Os documentos obtidos pelo Intercept mostram uma sequência aterrorizante de ataques e pedidos de ajuda, quase todos sucedidos por novos ataques e mais denúncias de avanço do garimpo. A Rutucara, entidade criada pelos próprios indígenas para fortalecê-los, enviou 21 ofícios aos órgãos públicos ao longo de 2 anos. Sobre os conflitos sangrentos que no limite podem atingir a proporção de genocídio dos Yanomami. Ela publicou ainda 3 notas públicas sobre um ataque contra uma estação ecológica do ICMBio, a morte de 2 crianças por uma draga de garimpo e a situação da aldeia de Aracaçá. Os relatos vêm de muito antes da comoção nas redes sociais com a denúncia do suposto estupro de uma adolescente, do assassinato de uma criança e do sumiço dos moradores da comunidade de Aracaçá. Segundo a associação, o garimpo ilegal cresceu 46% só em 2021, atingindo mais de 3 mil hectares de terras indígenas. A estimativa é que 20 mil garimpeiros ilegais ocupem atualmente esses territórios. Nesses documentos, as lideranças comentam as atrocidades que enfrentam quase diariamente. Garimpeiros passam pelos rios ameaçando e atirando contra os Yanomami. 2 crianças morreram puxadas por uma draga de mineração. Povos isolados foram atacados por garimpeiros. Postos de saúde fecharam por conta dos intensos conflitos. E as pistas de pouso viraram área de transporte de ouro e garimpeiros ilegais. Sem os médicos e com a proximidade dos garimpeiros, a malária cresceu entre os Yanomami. Jovens indígenas caem no conto dos invasores em troca de ouro, comida, armas, bebidas ou drogas, cedem espaço em suas terras para abrir novos acampamentos de mineração. Segundo relatos divulgados no relatório Yanomami sobre ataque, alguns indígenas abandonaram seus cultivos para trabalhar com os garimpeiros. Só que aí passam a ter que comprar alimentos nas cantinas, onde 1 quilo de arroz custa R$400 ou 1 grama de ouro. Ou pagam uma fortuna, ou no caso das mulheres, são estupradas em troca de comida. Todas as atrocidades que ganharam a mídia nos últimos meses estão fartamente documentadas nos ofícios enviados aos órgãos oficiais. Chama a atenção a frequência com a qual os indígenas pedem ajuda, em muitos casos sequer são atendidos. Os pedidos são sucedidos pelo pior.
Em 12 de maio de 2021, os indígenas enviaram um ofício urgente à 1ª Brigada de Infantaria da Selva do Exército. Depois de ataques no mês anterior, eles pediam apoio logístico e instalação de posto emergencial na comunidade de Palimiú para a manutenção da segurança na região. Pouco mais de um mês depois, em 14 de junho, um ofício foi enviado com urgência para a FUNAI, o Exército e a Polícia Federal, relatando um ataque armado. Abre aspas. Um grupo de garimpeiros distribuídos em 3 barcos atacaram na comunidade e iniciaram um tiroteio, fecha aspas, diz o documento. Era o 5º ataque em um mês. Alertaram os indígenas, que também afirmaram estar sem equipe médica. No mesmo dia, o Ministério da Justiça autorizou o uso da Força Nacional na região e não adiantou. Só que a gente acompanhou de perto na época. 4 dias depois, outro ofício relatou que crianças e jovens foram atacados por garimpeiros armados enquanto pescavam. Abre aspas. Os garimpeiros aceleraram contra os Yanomami e bateram com o barco na canoa deles, fazendo com que os indígenas caíssem na água e a canoa afundasse. Os jovens e as crianças conseguiram fugir pelo rio e pela mata. No mês seguinte, julho de 2021, os Yanomami enviaram mais um ofício pedindo reforço na segurança. Segundo eles, os 4 agentes designados pelo governo para atuar na área haviam voltado para Boa Vista na comunicação com a FUNAI, Polícia Federal, MPF e Exército. O líder Dário Yanomami conta que um grupo de mulheres e crianças havia sido atacado a tiros. Só um parênteses, a FUNAI foi um dos órgãos aparelhados por militares. Então por isso que a gente estava falando a respeito do Partido Fardado, e de que esse governo talvez tenha sido mais militar que a própria ditadura militar. A FUNAI foi aparelhada por militares, gente. A FUNAI virou uma espécie de contra-órgão que atuava contra os interesses dos indígenas. Ela foi aparelhada para fazer justamente o contrário do que ela deveria. Mais 9 mil hectares abrangem... deve ser mais de 9 mil hectares abrangem a terra indígena dos Yanomami. E brilha aos olhos dos garimpeiros a extração de ouro e a cassiterita usada para fazer estanho. Ainda que a legislação proíba a mineração em terras indígenas, o presidente Jair Bolsonaro sempre deixou evidente o desejo de liberar a mineração em áreas de preservação. Em novembro de 2020, enquanto os indígenas denunciavam a invasão dos garimpeiros, Bolsonaro questionava as demarcações, abre aspas. A reserva Yanomami tem mais ou menos 10 mil índios. O tamanho é 2 vezes o estado do Rio. Justifica isso? Lá é uma das terras com o subsolo mais rico do mundo. Ninguém vai demarcar a terra com subsolo pobre. Agora, o que o mundo vê na Amazônia, floresta, está de olho no que está debaixo da terra, afirmou naquela época. Como não poderia ser diferente, o presidente colocou à frente da FUNAI um personagem semelhante, Marcelo Xavier. Após a repercussão dos conflitos entre os Yanomami e os garimpeiros, Xavier defendeu a legalização da mineração como solução para os problemas e afirmou que os garimpeiros são tão vítimas quanto os Yanomami. A gente falou desse movimento de gênio, que é, o garimpo é ilegal na terra indígena? Legaliza o garimpo. Simples assim. Invasão de terra indígena é ilegal? Legaliza a invasão. Ah, esse latifundiário aqui expandiu para além da onde ele poderia? Legaliza. Simples assim. Se é crime, faz com que não seja mais. Stonks. Não parece à toa que os pedidos emergenciais da Rutucara para instalação de postos avançados do Exército e apoio logístico para a manutenção da segurança local tenham sido ignorados pelo governo. A Polícia Federal realizou 2 grandes operações nos últimos 2 anos na terra indígena Yanomami, as operações Yanomami e Harakiri. Nessa última, o foco era destruição de pistas de pouso. No entanto, em março desse ano, a associação voltou a denunciar que outra pista, a do Romochi, antes usada para o atendimento à saúde dos indígenas, estava sob controle de garimpeiros. Uma terceira incursão aconteceu em julho, quando agentes da Polícia Federal, IBAMA e Força Nacional destruíram maquinários usados para extração de ouro. Pouco adiantou, os garimpeiros voltaram assim que eles foram embora. O destino dos indígenas de Aracaçá segue desconhecido e talvez seja melhor assim para a segurança da comunidade. Mas a polícia afirmou, durante coletiva de imprensa, que as histórias do estupro da adolescente e morte de criança não se confirmaram. A suspeita dos ambientalistas é que os indígenas se calaram por medo de retaliações. Outro ato comum dos garimpeiros contra os indígenas quando perdem com as denúncias e incursões policiais, como apontam os documentos. Esse é um primeiro texto que eu queria ler. Isso aqui não é nem 1/10 da situação, tá, gente? A situação é muito grave, tá? Lembra que a gente leu na outra matéria que o Lula tava viajando pra Roraima? Era por causa disso. O que é bom, tá? O presidente da República viajar pra terra indígena Yanomami pra averiguar a situação. Inclusive, ele já atestou que há sim... Eu não sei se ele usou a palavra genocídio, eu não lembro. Eu acho que sim. Mas que há sim violações de direitos humanos e crimes contra a humanidade sendo e foram, né, perpetuados durante o governo Bolsonaro, ele falou. O que é ótimo, tá? Claro que é o mínimo, mas é ótimo. E assim, o mínimo tá sendo extraordinário, né? Usou, né? Tanto que o Bolsonaro ficou na defensiva. Não, tá, eu não tava lembrando, só. Vamos falar da ingerência do Bolsonaro em si, né? Vamos entrar em mais detalhes.
Inclusive, o Brasil de fato foi uma das grandes fontes a respeito do que estava ocorrendo na terra indígena Yanomami que a gente usou aqui, tá? Muito, muito difícil encontrar isso nos jornais de grande circulação. A gente teve que usar a mídia alternativa para quase todas as notícias. Nádia Pontes no Brasil de fato. Mas aqui é a fonte a Deutsche Welle, né? Apagão de dados no governo Bolsonaro ocultou tragédia em Yanomami. Crise humanitária denunciada há anos por lideranças indígenas, mas foi ignorada por Bolsonaro. Há anos tentando chamar a atenção para a crise humanitária causada pelo garimpo na terra indígena Yanomami, as lideranças tinham dificuldade em precisar o número de mortes devido à atividade ilegal. Os dados divulgados nesse sábado chocam o país. Pelo menos 570 crianças morreram de desnutrição nos últimos 4 anos, segundo a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, com base num levantamento do Ministério da Saúde. Abre aspas. Os Yanomami foram muito afetados pela desassistência, falta de medicamentos e invasões. A situação é caótica, disse a Deutsche Welle Brasil Júnior Yanomami, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Iequana. A crise humanitária não era desconhecida do governo federal. Durante a gestão de Jair Bolsonaro, lideranças indígenas como Dário Copenaua Yanomami, da Rutucara Associação Yanomami, foram até Brasília expor a situação e pedir a expulsão dos garimpeiros, abre aspas. Eles falavam há tempo sobre o cenário, mas não tinham os dados exatos. O acesso a essas informações estava difícil durante o governo Bolsonaro, afirma Priscila Oliveira, pesquisadora e ativista da Survival International. Além da dificuldade de visitar as áreas mais remotas da terra indígena, equipes independentes que se arriscavam lidavam ainda com as ameaças dos invasores, abre aspas. Era difícil calcular esse número com um governo que não tinha a menor intenção em fazer esse acompanhamento e publicar esses dados. Foi um apagão, adiciona Oliveira. Para Joênia Wapichana, que assumiu a liderança da FUNAI, a situação do povo Yanomami, decretada como crise humanitária, ameaça a atual geração, abre aspas, requer ação urgente para evitar mais mortes, principalmente de crianças. Em visita a Roraima, antes de um compromisso internacional, o presidente Lula se comprometeu a retirar os garimpeiros da TI Yanomami e criticou Bolsonaro, abre aspas. Se ele, ao invés de fazer tanta motociata, tivesse vergonha e viesse aqui uma vez, quem sabe esse povo não estivesse tão abandonado como está, declarou em entrevista coletiva na capital Boa Vista. Isso aqui, só um parênteses, né? Isso aqui faz parecer que é negligência, tá? Isso aqui faz parecer que é incompetência. Gente, o problema do governo Bolsonaro não é que ele não funcionou. O problema é que ele funcionou demais, tá? E o Bolsonaro disse que não haveria 1 centímetro de terra indígena. O Bolsonaro disse que haveria exploração de terras indígenas. E isso aconteceu. Isso é um projeto e deu muito certo, tá? Muito certo. Não era porque o Bolsonaro estava ocupado fazendo jet skiata que o genocídio em Yanomami aconteceu. Ele aconteceu porque ele foi planejado. Sônia Guajajara, a primeira a assumir o recém-criado ministério, também falou sobre a herança recebida do ex-presidente. Precisamos também responsabilizar a gestão anterior por ter permitido que essa situação se agravasse ao ponto de chegar aqui e encontrar adultos com peso de criança e criança numa situação de pele e osso. Doenças e violências trazidas pelos invasores. Aliás, gente, eu não vou mostrar as fotos, mas as fotos são horrorosas, tá? As fotos são coisas de campo de concentração nazista, assim. É uma coisa difícil de olhar, de verdade. Por isso que, tipo, eu não sei nem se eu poderia mostrar aqui, porque eu acho que eu poderia ser banido. Para Priscila Oliveira, a atual crise vai além da falta de unidades básicas de saúde nas comunidades, de medicamentos e equipes médicas. Abre aspas, é uma consequência da presença massiva dos garimpeiros. A Rutucara estima que atualmente mais de 20 mil invasores estejam no território revirando o fundo dos rios e floresta em busca de ouro. Esse levantamento feito pelos indígenas era tratado como exagerado pelo governo Bolsonaro, como afirmou o então vice-presidente Hamilton Mourão, durante uma conversa com jornalistas estrangeiros, da qual a Deutsche Welle participou. Abre aspas. A atuação dos garimpeiros não causa só impacto ambiental de desmatamento, de revirar o solo. Há problemas de contaminação do rio com mercúrio, dos peixes, da água usada de diversas formas pelos indígenas. A presença dos garimpeiros espalha malária, covid e outras doenças. Só em 2022, foram registrados 11.530 casos de malária no Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, distribuídos entre 37 polos. O destaque foi para os casos na faixa etária de maiores de 50, seguida pelos de 18 a 49 e dos 5 aos 11. Numa carta enviada ao presidente Lula em dezembro de 2022, mulheres Yanomami narram os conflitos e a violência que vivenciaram dentro do território demarcado para o uso exclusivo do povo indígena. Abre aspas. Os rastros de garimpeiros fazem crescer malária. Antes, quando não tinha tanto garimpeiro, as doenças eram poucas. Em algumas regiões do território Yanomami, nossas crianças estão morrendo de malária, desnutrição, pneumonia e até infestação de verme.
Segundo as mulheres, quando buscam ajuda médica no posto de saúde, recebem como resposta lamentos sobre falta de remédio, que nunca chegavam mesmo com a insistência das autoridades. Abre aspas, essa malária é muito forte e não tem medicamento para tratá-la. O governo de Bolsonaro acabou com o estoque de cloroquina no Brasil e agora nós sofremos pela sua má gestão. Não queremos ficar chorando porque as pessoas morrem, não queremos ficar chorando até a madrugada. Já temos muitas cinzas mortuárias, relata o documento. Atos violentos se espalharam pelo território. Em dezembro, invasores queimaram um posto de saúde na região de Homochi, o que colocou em risco a vida de 700 indígenas. O crime ocorreu após uma operação da PF na região. A equipe médica que atuava no posto havia abandonado o local dias antes, após boatos de que os garimpeiros atacariam a unidade. Agressões de cunho sexual também trazem uma preocupação ainda maior. Abre aspas, garimpeiros assediam as meninas e outros querem pagar serviços maritais. Eles querem fazer assim, mas nós mulheres não queremos que nossas filhas e netas sejam entregues e abusadas por pessoas. Os garimpeiros aliciam os jovens e suas esposas. Esses jovens são atraídos e ficam dependentes dos poucos alimentos industrializados que recebem como pagamento. Depois da visita de Lula e de uma comitiva de ministros da TI, a Polícia Federal passará a investigar as acusações de genocídio e crimes ambientais a pedido do Ministério da Justiça. Então, vocês entenderam como a gente no texto do Intercept estava só vendo a superfície da questão. Tá? Serviços maritais, é prostituição, tá, gente? Caso alguém não tenha entendido. E assim, os relatos individuais, porque eu li um texto... Eu vou deixar o texto disponível, mas eu não vou ler aqui. Eu li um texto das mulheres falando especificamente de cada caso de abuso sexual. Eu quase não consegui terminar de ler o texto. Foi uma das coisas mais difíceis de ler, assim, que eu li nesses últimos anos, assim, a respeito do Brasil. Não acho que falar sobre isso aqui vai trazer alguma coisa de positivo, sabe? Mas esperem o pior. Tá, gente, mas tem um outro aqui que é só um detalhe a respeito desse caso aqui. Deixa eu só pegar ele aqui. Olha só, que a gente se deparou com isso aqui também. Só pra terminar, né? Redação do Brasil de Fato. Damares pediu que Bolsonaro vetasse leito de UTI e água potável para indígenas na pandemia. STF teve que intervir para que povos originários fossem auxiliados. 6 de julho de 2020, Damares Alves, que exercia o cargo de ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, pediu ao então presidente Jair Bolsonaro que não enviasse aos indígenas que padeciam pela pandemia de Covid leitos de UTI, água potável, material de limpeza e higiene pessoal, ventiladores pulmonares e materiais informativos sobre a doença. Os pedidos estão numa nota técnica assinada por Ezequiel Roque, que era secretário adjunto da Igualdade Racial, secretaria subordinada ao Ministério de Damares. O documento foi revelado na época pelo deputado federal Ivan Valente do PSOL, que o conseguiu via requerimento de informação. A ministra alegava que os povos indígenas não haviam sido consultados pelo Congresso Nacional. Em seu pedido, Damares alega, mesmo cientes da situação de excepcionalidade vivida pelo país e da celeridade em aprovar projetos de lei que beneficiem e protejam os povos tradicionais, os povos indígenas quilombolas e demais povos tradicionais, eles não foram consultados pelo Congresso. Imediatamente, Bolsonaro acatou a determinação da sua ministra. 2 dias depois, em 8 de julho, Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo federal adotasse medidas para conter o avanço da pandemia entre os indígenas. A determinação de Barroso foi confirmada pelo plenário do STF um mês depois. Em agosto, o Congresso Nacional derrubou o veto de Bolsonaro e referendou a ordem da corte. Ou seja, ela meteu um migué dizendo, não teve leito de UTI e água potável porque a gente não perguntou se os indígenas queriam leito de UTI e água potável. O que, assim, era melhor não ter falado nada, sabe? Era melhor não ter se justificado.